Se imagine, por um momento, na pele de um assassino. Até que ponto você suportaria uma vida marcada por perdas, solidão e uma constante relação com a morte? Qual o estado psicológico de uma pessoa que luta em uma guerra desconhecida, sabendo que jamais verá seu fim, ou mesmo o real resultado de suas ações nela? Desde Altair, nós, como jogadores, nos acostumamos a ver os protagonistas da franquia com uma certa facilidade em matar, totalmente conscientes disso e buscando entender do seu próprio jeito as filosofias do credo. Ainda assim, um elemento pouco explorado nos jogos são as consequências psicológicas de dedicar a própria vida à Irmandade, e o que leva alguém a aceitar uma jornada cercada pela violência. Normalmente, a saga não trabalha esse lado mais sanguinário dos assassinos, focando, na verdade, em seus dramas pessoais e em construir uma imagem heróica e altruísta deles. Mas, independente do motivo, seja pelo bem ou pelo mal, uma morte ainda é uma morte. E de todos os jogos, o que mais demonstra essa verdade cruel é Origins, o que, de certo modo, acaba sendo até perturbador de se pensar. Depois da perca do filho, Bayek e Aya ficaram com um dano mental muito grande, se tornando pessoas instáveis, vingativas e alterando a forma como ambos enxergavam o ato de matar. Nas cenas onde o casal se reencontra e atualiza um ao outro sobre seus avanços contra a Ordem dos Anciões, os dois deixam bem claro como sentem um prazer profundo ao eliminarem esses homens, algo quase que fantasioso e excitante, desejando até a presença do parceiro no momento da morte. A serpente e o Gennadios estão mortos. Era o Eudorus. Morreu se debatendo nas termas. Queria poder ter visto. Isso fica ainda mais interessante quando lembramos que Bayek e Aya são a base fundamental dos assassinos. Duas pessoas fortemente ligadas à violência, ao ódio, à impulsividade e que estão longe de ter a melhor sanidade mental do mundo. Uma prova disso está em um elemento bem clássico da franquia: os leitos de morte. Em quase todos os jogos, quando eliminamos alguém importante da história, o ambiente virtual do Animus usa seu poder de processamento para focar unicamente no protagonista e seu alvo, ignorando coisas externas como o cenário ou outras pessoas. Nesses momentos é onde vemos os diálogos finais entre os dois personagens, acompanhado de debates filosóficos e revelações que fazem a campanha seguir. Mas essa definição ainda é meio vaga, e os leitos de morte não são tão precisos com a realidade, principalmente quanto à própria conversa do protagonista com seu alvo, já que na grande maioria dos casos, a situação em que os dois estavam no passado não permitiria uma conversa tão longa, mas, de algum modo, o Animus modifica e cria isso dentro da simulação. Só que Origins eleva isso a outro patamar, pois também considera a mentalidade do protagonista. Quando Bayek elimina um alvo, vemos elementos mitológicos que não existiram na vida real, mas que fazem parte do imaginário religioso dele e simbolizam um misto de sentimentos naquele momento. É como um estado de frenesi, onde o personagem não sabe separar o que é a realidade e o que é o imaginário, o que é o hoje e o que são os seus traumas no passado, e onde ele mais demonstra sua ferocidade. O melhor exemplo de todos
é a morte de Medunamon, lá no comecinho do jogo. Em uma sequência de cenas bem perturbadoras, o ancião começa a se arrastar até Bayek, que em meio aos traumas, o confunde com o próprio filho, se misturando à imagem do sacerdote. Tomado por um acesso de raiva, o Medjay destrói o rosto de Medunamon, batendo com a maçã do Éden até desconfigurá-lo completamente, mesmo seu alvo já estando morto naquele momento. Para o personagem, um fim rápido e limpo não era a resposta, mas lento e doloroso. E é nesse ponto que surge a importância e a ironia do credo. Ao longo da história de Origins, tanto Bayek quanto Aya entendem que esse ódio desenfreado não é a melhor maneira de lidar com seus inimigos, mas ao mesmo tempo aceitam suas novas vidas, rodeados pela constante presença da morte e o peso que isso traz. Essa mudança fica realmente nítida quando analisamos o comportamento de ambos nas DLCs do jogo. Agora, como mentores de uma irmandade já formada, Bayek e Aya buscam dar um rumo para pessoas que, assim como eles, tiveram suas vidas destruídas e precisam canalizar o desejo de vingança antes de serem consumidos por ele. O credo é, antes de mais nada, um pilar, que mesmo não sendo capaz de acabar com uma dor ou a fazer ser esquecida, consegue ensinar a pessoa a usar seus sentimentos controladamente, lutando não mais por si, mas por todos além dela. Os leitos de morte das DLCs são outro demonstrativo da mudança de Bayek. Agora, o personagem é mais centrado, tendo sua raiva, mas buscando domá-la. E até mesmo os elementos simbólicos de suas crenças e seu descontrole, que antes eram fortes, não estão mais presentes. Mas ainda assim, chega a ser engraçado como um, entre aspas, pré-requisito para ser um membro da Irmandade é passar por algum tipo de trauma, como se ele fosse um catalisador, capaz de tornar a pessoa mais suscetível a aceitar uma vida tão dura e violenta, independente das justificativas desses atos. Pois, como falei no início do vídeo, uma morte ainda é uma morte. E nós, como humanos, possuímos consciência do peso de se fazer isso. Até que ponto os assassinos são confiáveis? Até que ponto eles são estáveis psicologicamente? Até que ponto eles suportam a contagem de corpos sem desabar? Claro que, no fim das contas, a resposta para essas perguntas vai acabar variando pela personalidade do indivíduo e como ele lida com seus sentimentos no final de cada dia e se deixa ser afetado por eles. Mas, independente disso, seria algo muito bem-vindo se nos próximos jogos a Ubisoft passasse a abordar esse lado mental dos assassinos. Não necessariamente com um foco total, mas que, assim como em Origins, pudéssemos acompanhar as reações e pensamentos dos protagonistas sobre suas vidas em prol da Irmandade, e até a sensação de matarem pela primeira vez, algo que ainda não vimos nos jogos da saga, trazendo uma abordagem até mais séria para a trama. E se você curte histórias com essa pegada, convido a ver esse outro vídeo aqui, onde comento sobre a versão sombria e nunca lançada de Syndicate. Vejo todos lá e que o credo guie vocês.